IR Mina de fato é alvo do Atlético? Falo sobre as últimas de mercado, bastidores, finanças, Montoro sendo oferecido para clubes brasileiros e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Montoro, jogador do Botafogo, tem sido oferecido para times do Brasil e do exterior. O meio atacante argentino de 19 anos de idade, que havia sido comprado no ano passado, segue com uma série de pendências. Botafogo não pagou, por exemplo, aos seus empresários a comissão. O jogador também tem outras questões relacionadas a luvas pendentes. E diante desse cenário, os representantes do Montoro têm oferecido o atleta para times do Brasil, na Argentina e na Europa. A expectativa do Botafogo é de que pinte alguma proposta superior aos 7 milhões e 900 mil euros investidos na temporada passada, quando da sua compra junto ao Vélez. Importante registrar que o Vélez também tem muito dinheiro atrasado a receber do Botafogo por conta dessa transferência. Só para completar, lembrar que o Montoro nessa temporada soma 28 jogos, 2 gols e 3 assistências. E a história de que IR Mina interessa ao Atlético Mineiro voltou à pauta. Toda a janela de transferências é a mesma história. O Mina teve 2 chances de se mudar para o Galo quando estava livre no mercado, mas optou por permanecer no Cagliari. Para essa janela de julho, a situação é ainda mais difícil para o Atlético. Isso porque o contrato do zagueiro colombiano de 31 anos de idade só se encerra em junho de 2028. E ele foi titular absoluto do clube, que conseguiu escapar da zona do rebaixamento. O Cagliari é o 16º colocado e entra em campo nesse domingo apenas para cumprir tabela. A tendência é que Mina permaneça no futebol italiano. De qualquer forma, na busca por um zagueiro, o Atlético tem algumas boas opções no mercado. Juan Jesus, Léo Duarte, Lucas Sasson e Pablo Mari são atletas que estão à beira do fim do contrato. Eles têm vínculo com seus times apenas até 30 de junho e já podem assinar um pré-contrato para virar reforço do Atlético sem custos a partir de 20 de julho. Só para completar o noticiário atleticano, o Galo tem um acordo verbal com o Fred, volante que pertence ao Fenerbahçe, mas esse acordo só vai ter alguma validade se o Atlético conseguir convencer o Fenerbahçe a aceitar a liberação do atleta brasileiro com um ano de antecedência. O vínculo entre Fred e Fenerbahçe só se encerra em junho de 2027. Sim, bora começar o vídeo para contar sobre atletas que podem chegar de graça para o seu clube do coração. E essa relação com cerca de 30 jogadores foi dividida em 3 classes. Primeiro eu vou falar sobre desempregados. Depois sobre jogadores que ficam livres na metade do ano, mas são caros. Para completar, jogadores que ficam livres na metade do ano e que cabem no bolso do seu time do coração. Bora começar com a lista dos desempregados. Felipe Coutinho, ex-jogador do Vasco e da seleção brasileira, não voltou ao mercado de trabalho depois da rescisão com o Cruz Maltino. Você vai lembrar de um centroavante argentino chamado Van Barger. Centroavante fixo, de camisa 9. Foi oferecido para alguns clubes brasileiros, não houve acerto e ele segue sem vínculo. Já José Martínez, volante que pertencia ao Corinthians e teve seu contrato rescindido em janeiro, ainda não conseguiu voltar. Importante registrar que ele passou por uma cirurgia no joelho e vai ter condição de atuar apenas no segundo semestre. Para completar, Sérgio Oliveira, meio atacante português, que passou com altos e baixos vestindo a camisa do Sport. Houve a rescisão do contrato por lá e desde então ele não mais jogou. Hora de falar agora sobre atletas que caberiam em qualquer clube do Brasil, mas tem custo bastante alto e devem se empregar em grandes clubes do futebol europeu. Primeiro deles, Robert Lewandowski, centroavante polonês de 37 anos de idade, que não teve seu vínculo renovado no Barcelona. Hoje ele está avaliado em 8 milhões de euros e é especulado em clubes da Arábia Saudita. Mauro Icardi está desempregado. Centroavante argentino de 33 anos de idade, não teve seu vínculo prorrogado no Galatasaray e chegou a ser especulado no Brasil pelo Atlético Mineiro. O grande problema é seu custo salarial. Ele quer ganhar algo na casa de 3 milhões de reais por mês. Luka Modric, jogador da seleção croata e do Milan, tem vínculo com o clube italiano apenas até 30 de junho. Existe no contrato entre as partes a possibilidade de extensão por mais um ano, desde que o Modric decida ficar. E ao que consta, o Modric ainda não tomou essa decisão. Jogador que vai passar por uma cirurgia na face nos próximos dias e estará à disposição da seleção croata e vai decidir seu futuro depois da Copa do Mundo.
O zagueiro Konaté, francês de 26 anos de idade, tem vínculo com o Liverpool somente até o fim do próximo mês. Jogador avaliado em 50 milhões de euros, é o mais caro de todos que eu vou citar nesse vídeo. Renovação de contrato com o Liverpool deve acontecer nos próximos dias, mas existe preocupação do torcedor do Liverpool em relação à possibilidade de perder o jogador de graça. Já Vlahovic, centroavante sérvio de 26 anos de idade e que ganhava 12 milhões de euros por temporada na Juventus, está de saída do clube de Turim. Não lhe faltam, porém, oportunidades no velho continente. E Brandt, meio atacante, alemão, 30 anos de idade, joga no Borussia Dortmund desde 2019, ou melhor, jogava. O Dortmund já anunciou e se despediu do atleta pelas redes sociais. Para onde você acha que o Brandt vai jogar? Atleta avaliado, mesmo desempregado, em 20 milhões de euros. E Goretzka, um dos principais jogadores do Bayern de Munique nos últimos tempos, também está de saída. Bayern de Munique e Goretzka já concordaram em não renovar o contrato que se encerra em 30 de junho. Atleta avaliado em 15 milhões de euros. John Stones, zagueiro inglês, 31 anos de idade, joga no Manchester City há 10 temporadas. Foram 300 jogos no clube inglês e por opção dele, o John Stones está no mercado em busca de emprego. Não devem lhe faltar boas opções. Brozovic, você lembra dele, né? Meio campista croata de 33 anos de idade, defendia o Al Nassr, time de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, titular absoluto por lá, avaliado em 9 milhões de euros, seu contrato acabou e agora vai caber ao Brozovic escolher seus próximos passos, se volta para a Europa ou se permanece na Arábia Saudita. Para completar, registrar que Carvajal, lateral direito da Espanha, seleção espanhola, e do Real Madrid desde os 10 anos de idade, também está de saída. Jogador que havia chegado ao Real Madrid em 2002, não teve por opção do Real Madrid seu contrato prorrogado e está em busca de emprego. Hora de falar agora sobre atletas que cabem no bolso do seu time. São atletas numa realidade bem mais plausível. Esses sim podem virar reforços do seu time do coração a partir de 20 de julho, que é quando a janela de inscrições abre por aqui. Bora começar falando sobre Memphis Depay. O vínculo dele com o Timão se encerra em 30 de junho e não houve acordo para a extensão desse vínculo. Importante registrar que o Memphis até acenou com a possibilidade de baixar seu custo. Você sabe, ele custa 6 milhões de reais por mês ao Corinthians. Está completamente fora da realidade uma renovação de contrato nesses termos e diante da dificuldade em avanços no Corinthians, se houvesse um clube brasileiro que quisesse estreitar relações, poderia contratá-lo, inclusive para ter o Memphis no Campeonato Brasileiro, porque ele não estourou o limite de jogos. O holandês tem 32 anos de idade e ainda não garantiu sua presença na Copa do Mundo. Já Dybala, atacante argentino de 32 anos de idade, que integra ou faz parte do elenco da Roma há bastante tempo, é alvo antigo do Flamengo. Alexandro e Danilo fazem campanha interna e lobby para que o atleta seja contratado. Recentemente, Dybala também foi especulado como possível reforço do Boca Juniors, mas a imprensa italiana está noticiando nesse fim de semana que o Dybala deve renovar o contrato por mais uma temporada no clube italiano. Já Fabinho, volante do Al Ittihad e da seleção brasileira, pode disputar o Mundial desempregado. O contrato dele no Al Ittihad se encerra em 30 de junho e não há intenção do time saudita na renovação. O Fabinho foi cogitado, por exemplo, no Palmeiras, mas dá preferência a voltar para a Europa ou até em renovar o contrato ou encontrar um clube na Arábia Saudita. O jogador avaliado em 13 milhões de euros e cujo salário no Al Ittihad gira na casa dos 10 milhões de reais mensais. Thiago Silva, zagueiro de 41 anos de idade, não ficará no Porto. Ele acabou de chegar no clube português depois de trocar o Flu pelo time português, mas não houve acordo para a extensão do contrato do Thiago Silva, mesmo ele tendo sido titular e peça importante na conquista do campeonato português. A tendência, apesar de uma série de especulações, é de que o Thiago Silva prossiga na Europa. Ele foi cogitado, cobiçado por torcedores de São Paulo, Atlético Mineiro, Vasco, entre outros. Mas o Thiago prefere continuar no velho continente até para ficar mais perto da esposa e dos 2 filhos, que jogam no Chelsea. Se ele acerta, por exemplo, com o Milan, que é um dos interessados, ele fica a poucas horas de voo entre Milão e Londres de visitar seus familiares. Vitor Sá, atacante de 32 anos de idade, atua como ponta direita e ponta esquerda.
Seu contrato no Krasnodar se encerra em 30 de junho e ele deve se despedir do clube russo nesse final de semana com a disputa da Copa da Rússia. O Krasnodar até fez uma proposta de renovação, mas o Vitor Sá está propenso a voltar para o Brasil. Teve seu nome especulado em alguns clubes e sua preferência é fechar com o São Paulo, que é seu clube do coração e também de toda a sua família. Você lembra do Léo Duarte, zagueiro formado no Flamengo e vendido para o Milan? Pois bem, hoje com 29 anos de idade, ele está de saída do Başakşehir, time turco onde foi titular durante toda a sua passagem. O Léo Duarte interessa a vários clubes brasileiros e pode chegar assinando pré-contrato por agora para virar reforço em 20 de julho. Situação bem parecida de Pablo Mari, zagueiro espanhol de 32 anos que também passou pelo Flamengo, fez enorme sucesso naquele time de 2019 com o Rodrigo Caio. Pablo Mari passou os últimos meses no Al Hilal, da Arábia Saudita. Jogou pouco, não teve uma boa participação e, ao que tudo indica, pode esperar por propostas do Brasil, da Europa ou de qualquer parte do mundo. Quem pagar mais levará o Pablo Mari. Juan Jesus, zagueiro brasileiro de 34 anos de idade. Está há um tempão no Napoli, também passou pela Inter de Milão. Jogador de currículo grande, especialmente no futebol italiano. O vínculo dele com o Napoli se encerra em 30 de junho e, a julgar pelas últimas rodadas, está fora dos planos do Napoli para a próxima temporada. Até fez 34 jogos, mas nessa reta final de ano ele praticamente não foi utilizado e tem sido especulado em clubes brasileiros já há algum tempo. Quero falar também sobre Lucas Fasson, zagueiro de 24 anos de idade, formado na base do São Paulo, repassado para o Atlético Paranaense e vendido depois para o Lokomotiv Moscou, na Rússia, sempre titular absoluto. O contrato se encerra em 30 de junho e ele optou por aguardar, por esperar por propostas para entender o que pode aparecer. Andrei Giroto, que jogou no Palmeiras como volante, virou zagueiro no futebol francês e atuou bem na última temporada pelo Al Taon, equipe da Arábia Saudita comandada por Perikli Chamusca, titular absoluto por lá, vínculo somente até 30 de junho. É possível que ele tenha propostas para seguir no futebol saudita, mas em caso de uma boa oportunidade no futebol brasileiro, não dá para descartar que ele venha a ser contratado. Paulo Otávio, lateral esquerdo de 31 anos de idade, há bastante tempo como titular absoluto do Al Sadd, a equipe mais forte do Catar. O Al Sadd, inclusive, foi campeão nacional e tem, entre outros, destaques brasileiros como o Claudinho, jogador que já foi pretendido por vários clubes brasileiros, e Roberto Firmino, que sai do Al Ahly como campeão da Champions Asiática e é contratado pelo Sadd. Pois bem, o Paulo Otávio sempre foi titular absoluto no clube Qatari e ainda não acertou a sua renovação do contrato. Ele aguardava por ofertas do clube de futebol brasileiro, de clubes brasileiros, para eventualmente ter a chance de retornar ao seu país. Bora fechar essa lista para falar sobre Elitão, zagueiro brasileiro de 30 anos de idade, extremamente forte e que é titular absoluto no Göztepe. Seu contrato já se encerrou na Turquia. Göztepe faz força para renovar, mas o Elitão prefere aguardar pela possibilidade de atuar num time grande. O Botafogo chegou a estudar sua contratação, mas ainda não houve avanço. Quero fechar essa lista lembrando de Guido Rodrigues, que quase virou reforço do Grêmio no início do ano, jogador que acabou se mudando para o Valência e terminou a temporada em alta. Foram só 6 meses na Espanha, mas com 17 jogos e 4 assistências, apesar de ficar livre em 30 de junho, pode permanecer na equipe espanhola. Paulinho, lateral esquerdo, jogador que pertencia ao Bahia lá atrás em 2019, quando se muda para o Midland da Dinamarca. No futebol dinamarquês foram 215 partidas, a maior parte delas como titular. Essa temporada é que foi a mais arrastada. Ele termina o ano em baixa, não vai ter seu contrato renovado e foi sugerido recentemente para Cruzeiro e Botafogo. Talvez o torcedor palmeirense se lembre de Alanzinho, atleta baixinho, meio atacante, de qualidade e habilidade, pertencia à base alviverde. Acabou que no Palmeiras não deu certo, ainda rodou em alguns clubes brasileiros, até se mudar para o Moreirense de Portugal, sempre como titular absoluto. Termina a temporada com 34 jogos, 5 gols e 5 assistências. Por opção dele, o contrato não foi renovado e agora o Lanzinho está aberto a propostas. A saideira, o último nome dessa lista, James Rodrigues, meio atacante colombiano, que não ficou no Minnesota. A carreira do James tem sido marcada por passagens cada vez mais curtas por clubes dos mais variados locais. Ele já teve, por exemplo, no São Paulo, já jogou no México, já jogou nos Estados Unidos, já teve, por exemplo, no mundo árabe e agora vai disputar a Copa do Mundo sem emprego. Será que o James Rodrigues caberia no seu clube do coração? Desta lista toda, de mais de 40 atletas
quem de fato agrada. Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e compartilhar esse vídeo para que ele chegue para mais pessoas. Combinado? HG, a gente... Boa tarde eu tava a todos. acompanhando ontem no Instagram, tava passando pano mesmo, viu? Cara, eu acho que a gente pode falar de várias situações que aconteceram ontem lá na Arena MRV. No final, o torcedor do Atlético ficou feliz com o que viu. O Atlético venceu, convenceu. Tem alguns pontos que a gente vai ter que detalhar aqui. O Baba, para mim, fez uma boa escalação. Eu acho que foi legal a gente ver o Alexander ter uma oportunidade, né, jogando. Para mim, é um jogador que ainda tem muita coisa a entregar para o Atlético. E ele dando essa oportunidade para o Alexander, para ele se sentir ali útil ao Atlético, é uma situação boa. É importante a gente destacar que, por mais que o Everson tenha feito milagres, o Atlético passa um jogo sem tomar gols. Isso dá uma consistência defensiva, né, confiança para o time. O time fez para mim um primeiro tempo muito bom. Troca de passes ali, detalhe, não só pelo lado esquerdo, que o Atlético está encaixando ali com o Lodge, com o Bernard, né, uma dupla ali muito forte do lado esquerdo, mas do lado direito a gente também viu boas jogadas, o Coelho, o Garçom, 2 assistências para 2 gols, o Atlético mostrando intensidade. Primeiro tempo, para mim, inclusive, o Atlético poderia ter feito mais gols, teve mais oportunidades, inclusive no segundo tempo. Porém, quando ele faz a mudança, ele tira o Maicon e ele coloca o Alan Franco, no segundo tempo ele até comenta isso na coletiva, o Atlético se perde um pouco na marcação e aí o time do Cienciano ganhou espaço, cresceu, criou oportunidades. Aí aquele velho problema do Atlético, da bola aérea, aparece de novo. Eles tiveram algumas oportunidades, o Everson fez 4 defesas, sendo que 2 com certeza foram muito difíceis, que a gente tem que dar aqui mais uma vez parabenizar. O Ancelotti, tá vendo aí, né? Só você que não vê, né? 2 defesas dificílimas do Everson que salvou. O Atlético ainda teve oportunidades de fazer outros gols, mas eu acho que a queda também vai pelo elenco, tá, HG? Porque as mudanças do Atlético, elas não mantiveram o time... Ele olha pro banco, ele não tem muita opção. Não mantiveram o time no mesmo patamar que tinha que estar. O Alan Franco não conseguiu fazer o que o Maicon fazia ali na posição que ele faz. Hoje o Maicon domina muito bem, ele é o líder desse time, ele faz a orquestração desse time muito bem. E aí o time foi caindo, mas ainda assim teve oportunidades, né? O Vitor Hugo entrou, 2 oportunidades para fazer o gol, o Lodge teve oportunidade. Enfim, torcedor que foi, o Atlético fez o dever de casa, o Atlético agora só depende dele, é só uma vitória na Arena MRV na semana que vem para poder conseguir se classificar em primeiro lugar. O Atlético não tem mais chance de cair no playoff, ou classifica ou está eliminado, é só uma vitória. Então acho que foi feito o dever de casa, mas tem alguns detalhes que o Barba vai analisar para melhorar. Ô, Brenão,